Hoje nós trouxemos vários assuntos importantes falando de saúde, mas hoje ela aceitou o nosso convite, a nossa queridíssima Raíssa Carvalho já se encontra aqui no estúdio, tá? Olha ela aí, maravilhosa, e vai conversar com a gente sobre um assunto importante, que é a trombose, que por sinal, gente, nos últimos tempos tem sido destaque e muitas informações a respeito desse assunto. Por quê? Porque muita gente que sofria com o problema passou a sofrer mais depois da doença do Covid-19. Isso é o que as pessoas dizem, mas é importante que a gente tenha essas informações dadas por uma especialista, né? Se realmente aumentou esses casos ou não, ou algo não tem nada a ver com a doença do Covid-19. A gente pode entender melhor, ou depois da trombose ser declarada aí na época do Covid, bem no início do Covid até os dias de hoje, o Covid acabou sendo, na verdade, o vilão, né, da trombose, ou não? Bom dia, Vanusa. Seja bem-vinda ao nosso Obrigada. programa. Então, realmente a gente tem uma associação muito grande entre a Covid-19 e a trombose. Tanto a trombose venosa, né, que acontece nas veias, quanto a trombose arterial, que é ainda mais grave, que ela interrompe o fluxo das artérias. Por isso que também ficou muito associado a trombose, até mesmo com infarto, né? Que interrompia o fluxo das artérias do coração. Então, assim, já está comprovado que a trombose ela está muito associada ao Covid, sim. Aquela pessoa que não tem casos na família, no caso desse coágulo, né, sanguíneo que fica de uma certa forma em um determinado local, ele mostrando para quem está em casa, na verdade, assistindo o nosso programa, como ele pode ser mostrado dessa forma, juntamente com a questão do Covid, em que situação ele é uma inflamação, ele chega a inflamar? Então, o que é o Covid? O Covid é uma doença inflamatória do corpo inteiro, do pulmão e dos vasos sanguíneos. Um dos fatores de risco para a trombose é esse estado hiperinflamatório do Covid. Então, ela vai formar um trombo, né? E esse trombo vai interromper o fluxo sanguíneo dentro das veias. E que causa inchaço na perna, causa dor. E o perigo maior da trombose venosa, que é o que está sendo mostrado aqui, é esse trombo se soltar e ele ir para o pulmão, causando o que a gente chama de tromboembolismo pulmonar. Mas assim, qual a causa maior do trombose na Covid é justamente essa inflamação, isso daí que vai levar à trombose. Agora, aquelas pessoas que não tiveram Covid e que elas já sofreram com problema de trombose, quais são, assim, os cuidados e, ao mesmo tempo, a preocupação relacionada a essa ligação com o Covid? A trombose, ela vai ser maior em pessoas que têm alguns fatores de risco, né? Por exemplo, gestação, câncer, histórias de Covid na família, obesidade. Então, ela é uma soma de fatores de risco e o Covid é mais um deles. Então, pessoas que têm fatores de risco para trombose, se tiverem Covid, têm uma chance maior de ter trombose. O que ela pode fazer para evitar isso? Não ficar muito tempo na mesma posição, ou sentado, ou em pé. Evitar voos longos. Se fizer voos longos, levanta, dá uma caminhadinha no avião. O uso de meia elástica para pessoas que têm indicação também ajuda muito, tá? Em alguns casos selecionados, e isso aí tem que ser com orientação médica, o uso de anticoagulantes de forma preventiva, mas esses são casos selecionados que varia de pessoa para pessoa. Doutora, como é que a gente pode identificar quais são os sintomas que logo de imediato a pessoa tem que ficar atenta, tem que observar? Se você perceber a perna bem inchada, mais do que a outra, você vê a panturrilha assimétrica, a perna está assimétrica, está uma bem mais inchada do que a outra, dor, vermelhidão, você tem que procurar um serviço de urgência para fazer o exame para avaliar se tem ou não trombose. Esse sintoma, ele pode acontecer rapidamente, por exemplo, de um dia para o outro, e a pessoa só identificar naquele momento?
Pode tanto ser de forma súbita quanto de forma progressiva. Vai depender muito da extensão da trombose e da localização da trombose. A pessoa já pode estar sentindo esses sintomas já há um bom tempo e, de repente, nem perceber que é trombose? Pode sim. Inclusive, tem muitos casos de trombose que são assintomáticas. A pessoa nem percebe. E aí ela vai fazer o exame e o exame constata que tem trombose. Quando são de veias de menor calibre, geralmente não tem nem sintoma. A gente falou de varizes na semana passada e a gente tratou de alguns assuntos aqui. Essas pessoas que sofrem com microvarizes, mas que também têm aquelas varizes mais grossas, né? Já de muitos anos, até acompanhando alguém na família, né? Às vezes tem pessoas que têm na família, né, hereditário. Essas pessoas têm que ter uma observação maior? Como eu te falei, a trombose é uma série de fatores de risco e um dos fatores de risco é varizes. Pessoas que têm varizes têm uma chance aumentada de ter trombose. Qual é o risco da pessoa perder, por exemplo, uma perna? Então, na trombose venosa, a chance de você perder a perna é muito baixa. Agora, na trombose arterial, que é a interrupção do fluxo das artérias, as artérias são os vasos que vão levar nutrientes para todos os tecidos do corpo, né? Então, se tiver uma interrupção de fluxo arterial, existe grande chance de perda de membro, sim, tá? Vê só, né? Você que está aí assistindo o nosso programa agora, você não tem ideia da importância que é você ter essas informações e da importância de você cuidar da tua saúde. De que forma? Com uma boa alimentação, exercício físico. Em que momento a trombose pode chegar na vida, por exemplo, da mulher mais madura? Na menopausa pode ser um problema? Na menopausa, assim, a partir de 40 anos, o risco de trombose ela aumenta. E a cada 10 anos é ainda maior. Na mulher, principalmente na mulher que está na menopausa fazendo reposição hormonal, tem maior chance de ter trombose pelo uso de hormônios. Então, assim, se a mulher já tem história de trombose, inclusive é uma contraindicação à reposição hormonal. Então, tudo isso tem que ser avaliado em conjunto com o ginecologista e com o angiologista. Quais são os exames, doutora? Que a gente deve pedir? Sim. Para diagnosticar a trombose, o ultrassom. Não tem um exame que a gente... É mais clínico? Exatamente. A gente tem que ver a história do paciente. Se tem história de trombose na família, se ela já teve trombose antes, se tem história de varizes, se tem algum outro fator de risco para trombose. Então, tudo isso daí vai ser avaliado para ver se ela tem ou não contraindicação. Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter relacionado à circulação sanguínea? Né? Tem pessoas que, de uma certa forma, exageram em determinados remédios, tem pessoas que evitam tomar determinados remédios. O que a pessoa tem que ficar atenta? Principalmente nesses últimos tempos, que as pessoas têm tomado muitos remédios sem prescrição médica. Então, é importante ressaltar, assim, na época do Covid, teve um uso indiscriminado de anticoagulantes orais, né? É importante ressaltar que toda medicação, ela tem os efeitos benéficos e os maléficos também. Quando ela é usada indevidamente, como os anticoagulantes, ela pode causar sangramentos vaginais, sangramentos nasais e até mesmo sangramentos cerebrais, que são mais graves. Então, assim, medicação só com indicação médica, tá? O que é ideal? Você cuidar mais no dia a dia, fazer exercício físico, evitar ter sobrepeso, a atividade física ajuda, entendeu? Então, tudo isso. Medicação só mesmo com indicação médica. Tem cirurgias, nesse caso, a trombose? No caso de trombose venosa, é mais a medicação via oral. No caso de trombose arterial, aí sim, tem indicação de cirurgia. Eu fiz a cirurgia, a trombose pode voltar? Pode sim. Pós-cirurgia, aí tem indicação de continuação de tratamento. É um tratamento para a vida toda? É um tratamento para a vida toda. Homens ou mulheres são mais atingidos com a trombose? Mais em mulheres, tá? Porque as mulheres elas têm vários fatores de riscos, como gestação, como o uso de hormônio, tanto anticoncepcional quanto em reposição hormonal. Então, assim, as mulheres elas são mais atingidas pela trombose. Existem mulheres, doutora, que elas passam uma vida inteira tomando anticoncepcional. A questão do anticoncepcional, a gente sabe que traz benefícios, mas também a gente sabe que tudo de forma muito exagerada também vai trazer danos. Essa questão do anticoncepcional, é interessante a pessoa não manter
esses remédios durante muitos anos? Na verdade, mulheres que vão ter trombose por anticoncepcional, elas têm mais uns 4 primeiros meses. Passados os 4 primeiros meses de uso, a chance de você ter trombose por anticoncepcional, ela diminui bastante. E no caso, se você teve trombose e o fator causal foi o anticoncepcional, existem outros meios não hormonais de evitar a gravidez. Muito bom. Doutora, faltou alguma dica, alguma informação que a gente pudesse levar para quem está em casa ainda falando sobre a trombose? Eu acho que assim, mais importante é você se cuidar, fazer exercício, evitar o ganho excessivo de peso e o uso de meia elástica em pacientes indicados, principalmente se você for fazer viagens de longa duração. Tá certo. Doutora, quem quiser entrar em contato com a senhora, quem quiser mais informações, pode buscar também o Instagram, tem Claro. sempre dicas, né? Sempre tem dicas no meu Instagram, quem quiser, é só entrar no meu Instagram, Raíssa Carvalho Vascular, tá? Inclusive, Raíssa, a gente quer parabenizar você e vários outros profissionais que a gente tem tido o maior prazer em trazer aqui para o nosso programa, porque são profissionais que têm mostrado realmente que o nosso estado do Piauí está recheado de grandes especialistas. Quando a gente traz os profissionais aqui do estado do Piauí, a gente recebe muitos elogios de telespectador de fora mesmo, assistindo o nosso programa e parabenizando. E vendo vários jovens, né, na medicina e realmente se destacando com as especialidades. Então a gente quer agradecer. A gente tem o maior prazer com a nossa produção de fazer pesquisas, de ir atrás, observar que médicos são esses, como é que está o trabalho deles dentro do nosso estado, dentro da nossa capital. A gente até pesquisa as pessoas que muitas vezes procuram vocês. Então, para a gente sempre trazer um profissional aqui para o programa é uma alegria imensa, principalmente quando a gente vê que essa resposta é muito positiva. Então, doutora, tá de parabéns. Obrigada. Juntamente com outros profissionais que a gente traz para cá, tá?